Ok, então, bom dia, policial, tudo bem? Nome completo do senhor, Gabriel Alves Viana. certo? Policial, o senhor é parente, amigo íntimo ou inimigo da senhora Gisnara Aparecida Alves de Jesus, que é acusada nesse processo? Negativo. Alguma dessas situações em relação à senhora Jeanine Stephanie Cândida da Silva Souza, que é a vítima? Negativo. Então, o senhor está compromissado nos termos da lei que bem conhece e pode responder diretamente as perguntas que o Ministério Público, a Defesa, senhoras e senhores jurados e, eventualmente, eu vamos fazer. Positivo. Com a palavra do Ministério Público. Obrigado, Excelência. Bom dia, senhor Gabriel. Bom dia. Eu vejo aqui que o senhor foi o policial condutor desse flagrante, Positivo. correto? Lá no dia 30 de junho do ano passado, na Rua Tupis, nesse bar nominado Cadê o Dono? O senhor se recorda dessa ocorrência? Concordo. Eu vou iniciar lendo o depoimento do senhor por ocasião do flagrante na Polícia Civil, depois farei algumas perguntas sobre ele. Positivo. Ok? O senhor declarou, já na manhã do dia 1º de julho de 2024, o seguinte, que durante o patrulhamento, a guarnição policial foi acionada pelo Copom para atendimento de uma ocorrência de esfaqueamento no bar Cadê o Dono? Que, ao chegar ao local, a guarnição fez contato com a vítima, Jeanine Stephanie Cândida da Silva Souza, e com as demais testemunhas. E a vítima e as testemunhas informaram que a vítima havia sido esfaqueada e que a autora havia evadido o local, vestindo uma calça cinza e uma blusa cropped, preta. Que a guarnição, com essas informações, transmitiu via rádio para as demais unidades e iniciou o rastreamento para localizar e identificar a autora. E no cruzamento da Rua Curitiba com a Rua Carijós, os militares visualizaram uma mulher com as mesmas características mencionadas pela vítima e testemunhas, uma mancha de sangue na calça. Que, ao avistar a guarnição, a mulher tentou ocultar as manchas em sua vestimenta para que os militares não as visualizassem. Que, diante da situação suspeita, foi realizada a abordagem e a mulher foi identificada como Gisnara Aparecida Alves de Jesus, que a autora confirmou ter se envolvido em uma briga no bar Cadê o Dono e informou que deu uma facada na vítima para se defender, pois havia entrado em vias de fato. Foi realizada uma busca pessoal na autora por uma policial feminina da guarnição, prefixo 34332, e que a autora foi conduzida pela GU-GEPAR à delegacia. Que a autora também alegou para a GU-GEPAR que teve um desentendimento com a Jeanine dentro do bar, pegou um canivete antes da vítima e desferiu golpes de faca em Jeanine, saindo do local em seguida, reafirmando o que havia relatado aos militares que a abordaram. E o canivete utilizado na ação criminosa foi recolhido por um terceiro, que entregou à guarnição prefixo 34332, que o canivete estava com manchas de sangue na ponta. Que esse terceiro afirmou que a autora, ao sair correndo do bar, jogou o canivete ao solo. Que a guarnição prefixo 34332 esteve em contato com a vítima, Jeanine, durante a maior parte do tempo. Que a vítima alegou estar trabalhando no bar Cadê o Dono, quando saiu para atender uma mesa na rua, onde estava seu namorado e outras pessoas. Que, ao retornar para o interior do bar, a autora, colega de trabalho do namorado da vítima, estava voltando do banheiro com uma blusa enrolada na mão. Que, ao se aproximar, a autora retirou um canivete da blusa e agrediu a vítima. Que a vítima, Jeanine, foi levada ao Hospital João 23 com um corte no pescoço, atrás da orelha e um corte no dedo médio da mão esquerda, que, segundo ela, ocorreu quando tentou segurar a faca e desarmar a autora. E no hospital, a vítima foi atendida pela ficha 894-639, registro 2024-06-30-000177, deixada sob cuidados médicos. Perguntado se os cortes na região do pescoço poderiam ocasionar a morte da vítima, ele respondeu que não sabe. Aparentemente foi superficial. Perguntado se a vítima não tivesse defendido a autora poderia levá-la à morte, o senhor disse que não sabe. Que a autora informou que estava se defendendo. Perguntado se a vítima agrediu a autora primeiro, respondeu
que, segundo a autora, sim, que policiais não viram o início das agressões para afirmar como de fato aconteceu. Perguntado se conhece a motivação da autora, respondeu que briga por causa de relacionamento em comum. Perguntado se o canivete era da autora, respondeu que a autora falou que o canivete estava no bar. Nada mais disso, nem lhe foi perguntado. Senhor Gabriel, o senhor confirma essas declarações ou não? Confirmo. Quer retificar alguma parte? Não. Não? O senhor quando chegou ao local, pelo que eu entendi aqui, a ré já não estava mais. Não, não estava mais no local. Essa busca e localização da Gisnara, da ré, o senhor integrou a equipe que participou dela ou o senhor ficou no local? Não, eu estava na motopatrulha nesse dia no do setor mercado. A gente fez o primeiro contato, que a gente foi empenhado pelo Copom, logo em seguida chegou outra viatura. A gente deixou essa outra viatura em contato porque, para fazer o socorro, quem estava de moto não tinha como fazer socorro e partir para o rastreamento. Então a gente passou via rede de rádio as informações, outra viatura chegou e a primeira viatura que foi para o rastreamento foi a minha, que na verdade foi a motopatrulha, né? Uma dupla de motopatrulha, de Mike Papa. Fizemos rastreamento, depois de aproximadamente acho que uns 10 minutos de rastreamento, a gente visualizou a situação suspeita na Carijós com Curitiba. Qual foi? Essa mulher de cropped de preto e calça clara, já batendo com as características. Quando visualizou a guarnição, as duas motos da polícia, ela tentou esconder a calça que ela estava com o rapaz na hora. Estava ela e um rapaz, ela tentou esconder a calça atrás do rapaz, assim, disfarçando, que estava abraçando e tal, escondendo a calça. A gente achou meio suspeito, porque estava conversando, quando a gente chegou, eles começaram a abraçar, vão abordar, a mesma característica. Aí, quando a gente abordou, a gente viu a mancha de sangue na calça, assim, provavelmente deve ser ela. Aí, em conversa ali, ela foi abrir o jogo, falou que teve uma briga lá no bar do Cadê o Dono, que durante essa briga ela pegou para se defender e deu essa facada. Então, esse primeiro contato foi a minha guarnição mesmo que fez, com a autora. Certo. Sobre essa facada, ela chegou a informar para o senhor como ela fez uso, se apossou desse canivete? Se ela Não. portava esse canivete, surgiu lá no Para momento? mim, agora, nesse primeiro momento, não, mas ela fez ela informou como foi a situação para a guarnição GEPAR em segundo momento, não foi para mim diretamente. E aí, conforme o Regis, né, falou que já estava lá em cima do balcão lá, e ela alcançou esse canivete antes da vítima, e com esse canivete que ela fez a facada. Tá. Mas isso foi com a guarnição GEPAR, não foi diretamente comigo. Quando o senhor responde aqui algumas perguntas da autoridade policial ao final, de que, por exemplo, né, se a vítima agrediu a autora, segundo a autora, sim. Essa informação o senhor obteve da própria ré? Sim, Quem afirmou isso para o senhor foi a ré. sim. A versão da vítima, Não, eu não tive pouco contato com a vítima, que inicialmente que eu cheguei a ver, mas a guarnição que ficou fazendo contato foi outra para prestar o socorro, e foi prestar o socorro, então eu não tive mais contato com a vítima. o senhor sabe dizer se a vítima foi encaminhada Ao João 23. imediatamente? Não sei se foi imediatamente, que eu fui fazer o rastreio, Tá. não sei quanto tempo que levou para Mas quando o encaminhar o senhor João chegou a 23. retornar para o bar, Cheguei a retornar, já não estava lá mais. a vítima não estava mais. Tá. Assim. Essa informação aqui sobre a motivação, briga por causa de relacionamento em comum, o senhor recebeu também da Essa suspeita? informação foi a guarnição GEPAR que trouxe o meu Tá. conhecimento. Que teve contato com a autora, que levou ela lá para a DEPLAN depois. Como eu estava de motopatrulha, eu não fiz essa condução. Tá. Então, o senhor também imagino que pessoalmente não chegou a entrevistar
Nenhuma testemunha que estava presente Não, eu mesmo não. no local, não. Tá. Só inicialmente só fiz esse contato com as testemunhas para pegar características. Aí você falou que uma deu a facada na outra e informou característica. Foi só esse contato que eu tive com as testemunhas no local, Tá. no primeiro momento, antes do rastreio. Nenhuma testemunha, alguma testemunha informou se viu a suspeita sacando ou portando esse canivete? Alguém, Não, alguém esclareceu de onde surgiu esse canivete? Não? para mim não. Tá. Mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar, que eu não tenha perguntado, eventualmente o senhor reputaria relevante? Não. Gabriel, obrigado, estou satisfeito. Ok, pela defesa. Bom dia. Quando você abordou ela, você falou que retornou até o bar. Foi tomado para apurar os fatos pelo senhor? Não, por mim, no primeiro momento, não. Tinha câmeras e tal? Não. Ficou mais 2 guarnições lá, né? Eu estava no final de turno, aí entreguei a guarnição GEPA e encerrei o turno. Acompanhou ela Até a presença da guarnição GEPA, que continuou com a condução da ocorrência. lá dentro do estabelecimento. Sim. Pelas senhoras e senhores jurados, não, eu também não tenho perguntas. Policial, muito obrigada, viu? Um bom Obrigado, dia para o excelente. senhor. Está encerrado aqui. E, desculpa. Dona Estela, bom dia mais uma vez. Bom dia. Nome completo da senhora. Estela Cardoso da Silva. Certo. Dona Estela, a senhora é parente ou amiga íntima da senhora Gisnara Aparecida Alves de Jesus? Colega. Essa relação, né, de colega que a senhora tem com ela, impede a senhora de dizer a verdade do que lhe for perguntado? Não. Não. A senhora tem alguma rixa, desavença ou inimizade com a senhora Jeanine Stephanie Cândida da Silva Souza? Também não. Não? Então, certo. Então, eu vou tomar o compromisso da senhora de dizer apenas a verdade do que lhe for perguntado, informando que faltar com a verdade na justiça é crime de falso testemunho, Sim. tá? A partir de agora, a senhora está compromissada, pode responder diretamente as perguntas que a defesa, o Ministério Público, senhoras e senhores jurados e, eventualmente, eu vamos fazer, tá? Com a palavra a defesa. Bom dia, obrigada pela sua presença. Sobre o dia dos fatos, eu vou te fazer algumas perguntas que são pertinentes à defesa, tá? A senhora encontrou com a senhora Gisnara, que hora você se recorda e onde vocês se encontraram? À noite no bar. Você se recorda o horário, mais ou menos? Era na faixa de umas 7 horas, mais ou menos, se eu não me engano. Vocês marcaram de se encontrar lá ou foi por acaso? A gente marcou. Era você e mais quem que estava presente com ela? Estava eu, meu esposo e meu irmão, Seu irmão é quem? Como é que ele chama? Jonas. O Jonas. Você sabe me dizer se o Jonas se relacionava amorosamente com as duas ou uma delas? Sabe me dizer a relação deles com elas? Da Gisnara, ele era amigo. E da outra, ele já teve um relacionamento. Eles já tiveram Com a vítima Isso, e eles já tiveram um relacionamento. sim. E quando os senhores, durante o período que vocês estiveram lá, vocês foram atendidos por todos que trabalhavam lá? Como é que foi essa recepção, né? Enquanto vocês ficaram lá? Lá era um ambiente que a gente já ia, né? E a Nina, ela se recusou a atender a gente. Só um minuto. A Nina é Jani. que é a vítima, né? Isso. Aí ela se recusou de atender pelo fato da Gisnara já ter trabalhado lá. E os patrões lá, a Nina, que é o apelido dela, ela era muito amiga da dona. Aí a dona, não sei o que arrumou com a Gisnara, e ela foi se recusar a atender a Gisnara, porque a Gisnara estava na nossa mesa.
Então, vocês estavam na mesa de forma tranquila, Sim, e quando vocês pediam um atendimento, ela pode dizer que ela se recusou. se recusou Isso. de forma hostil? Você acha que Sim, ela foi hostil com vocês? foi. E aí, nesse momento, como é que a Gisnara se comportou? Ela continuou normal ou ela já ficou... Não, a Gisnara estava normal. E durante o período que vocês estiveram lá, como que ficou essa situação? Ela realmente não atendia vocês e ficou nesse impasse? Como que foi esse período lá? Ficou jogando piadinhas, né? Provocando. Provocando a Gisnara o E, tempo todo. A gente não, porque ela não tinha, né? Mas a Gisnara, ela ficou o tempo todo provocando ela. e a Gisnara, durante esse período, ela agia como? Quando ela passava, ela não atendia a mesa e provocava. A Como que ela... Gisnara estava conversando comigo. Ela Tava o continuou tempo normal. Continuou normal conversando comigo. E aí você ouviu dela dizer, da vítima, que a patroa não queria que atendesse? Sim, ela queria que a Nina colocasse a Gisnara para fora. Ela não queria que a Gisnara continuasse lá. Então, Creio que isso. Desculpa, amor. não, pode continuar, por Creio favor. que isso foi questões deles lá por conta de trabalho, de rincha de serviço. Então, a Nina trouxe para ela essa questão assim, Isso. particular dos donos do bar com ela, seria isso? Isso, Vocês sentiam isso lá nesse... isso. E com o Jonas, como é que ela tratava o Jonas? Quem? A vítima, A Nina? a Nina. Eles nem conversavam direito mais. Mas, assim, tinha alguma... Ele chegou a trocar alguma conversa entre eles? Como no dia, É. a Nina não queria atender nossa mesa e ficou. O negócio dela era focar na Gisnara. Era ficar jogando piadinha, essas coisas. Você se recorda qual que eram essas piadas que ela jogava para a Gisnara, que ela tentava provocar? Algumas palavras que eu acho que. Por favor, pode dizer. Ah, pode falar aqui, moça, é palavra? Perdão. Mas, assim, alguma coisa assim para a gente... Ela Era falava palavra... que ia dar na cara da Gisnara, se a Gisnara ficasse olhando demais para ela, desgraçada, essas coisas, entendeu? Então, durante o período, quando ela estava sentada com vocês, ela Sim. ficava falando isso? Ou ela passava e provocava, seria isso? Isso. Aí, às vezes, ela ficava atrás do balcão, aí tinha as outras coleguinhas lá também de trabalho, aí ficava a provocação. Ficava jogando piadinha para a Gisnara. Posso contar tudo? Pode, por favor. Aí, até que teve um momento que a Gisnara estava conversando comigo e a Nina lá dentro, mexendo com ela, e a Gisnara foi e falou com a gente que ela ia no banheiro. Aí, na hora que a gente percebeu, já estava rolando já o problema todo. Então, quando ela provocou, a Gisnara continuou tranquilamente, ela não mudou, ela mudou, assim, durante o período que estava com vocês? No que a Gisnara foi no banheiro, que a gente continuou sentado na mesinha. Aí, na hora que a Gisnara foi para o banheiro, quando a gente percebeu, já estava rolando, era a confusão toda já das duas, mas por provocações da outra menina. E quando a Gisnara saiu para ir no banheiro, você se recorda onde que ela estava? Se ela estava atrás do balcão e Não, veio? ela estava indo atender uma mesa. Aí as duas, tipo, se trombaram assim no corredor, sabe? Sim. Do bar mesmo, lá no salãozinho, no negócio do bar. Esse momento que elas trombam uma com a outra, você sabe me dizer quanto tempo que vocês estavam ali bebendo? Já tinha mais ou menos umas 2 horas que a gente estava ali, sentada. E quem servia vocês nesse período? Uma outra moça. E com essa moça não tinha problemas? Ela até que atendeu a gente muito bem. Que era um barzinho assim que eu e meu esposo era acostumado a frequentar. Então, Entendi. o problema da vítima, né, que fala, o problema dela era com a Gisnara. Agora, eu não sei dizer que se ela, na hora da confusão dela, das duas, o começo, que se foi trocada alguma palavra entre as duas ou algo do tipo. Na hora que a gente assustou, já estava rolando a confusão. Quando você fala assim, nós assustamos, estava rolando a confusão? A gente estava sentada na mesa. Sim. No que a gente estava sentado lá na mesa, na hora que as duas trombou,
mais para dentro do bar, entendeu? No sentido banheiro. Você presenciou quando que elas iniciaram as agressões mútuas? Pode dizer que elas se agrediam? Você presenciou isso? Eu vi um tapa na cara que a Nina deu na Gisnara e depois disso a briga geral das duas. Quem agrediu primeiro, senhora? Se A recorda? Nina. Eu vi ela dando um tapa na cara da Gisnara e a Gisnara revidando. Sim. Então, quem iniciou foi a senhora Nina. Sim. E dali começou a confusão toda. Dali começou a confusão toda. Aí daí para lá, meu esposo só falou para eu poder sair de perto. Sim. Sobre esse canivete que estava. Era um canivete, você se recorda? Você viu esse canivete lá no bar? Nesse momento eu não vi. Qual o momento que você viu o canivete? Não, nesse momento eu já não estava lá perto deles. Mas durante o período que vocês estavam na mesa, Na hora que a gente estava na mesa, era na hora da confusão das duas, eu vi somente tapas, briga de mulher, puxão de cabelo, essas coisas. a Gisnara puxou o cabelo dela, essas coisas. Briga Né? das duas. Aham. Briga de mulher. E quando elas batiam uma na outra, tinha alguma coisa na mão da Gisnara? Você chegou a ver? Não cheguei a ver. Esse canivete não estava lá. Você não viu o canivete, você não sabe como ele apareceu? Não vi, meu bem. E durante o período que vocês estavam lá, esse canivete teve pela mesa, teve pelo balcão, algum Não, lugar assim? na mesa que a gente estava, não, porque só tinha família, né? Só tinha a gente. Na mesa que a gente estava, não tinha isso. Você viu esse canivete na bolsa da Gisnara ou antes? Alguma coisa ela falou sobre. Não, E a outra mesa também você não presenciou. também não, bem. Então não sabe dizer de onde que veio. Não. E esse depois dos fatos, ela chegou a ver esse canivete? também não. Você presenciou depois que ela foi atingida, a Gisnara você viu se ela tinha alguns arranhões, algo assim também, se ela foi machucada? Não, porque meu esposo me tirou, né? Ah, Acabou que a gente saiu do meio do problema, né? Então, no momento da questão do canivete, a senhora já não visualizou mais nada, não? Não. Ah, tá. Sem mais. Pergunta, doutor? A defesa agradece, sem mais, viu? Ok, pelo Ministério Público. Sim, excelência. É a senhora Estela, né? Sim. Bom dia, dona Estela. A senhora é amiga da Gisnara? Amiga não, colega. Colega? De bairro? Faça só um pouquinho aqui, amor. Tranquilo. É só um pouquinho. Tá bom. Obrigada. Obrigada. A senhora conhece de qual origem? Do centro mesmo, porque ela já trabalhou nesse bar, onde que a gente costumava frequentar. Então, acabou que nós conversávamos assim. É. Mas nesse dia, tá. Nesse dia vocês combinaram de ir juntos para o Não. bar? Nesse dia, a gente estava sentados lá no bar, e meu irmão, né, que era muito amigo dela também, falou que ela estava largando o serviço num outro local onde que ela estava trabalhando já, e que ela ia para lá tomar uma cerveja com a gente. Pode falar isso, não pode isso. Claro, pode falar o que Desculpa. a senhora quiser, que somos eu todos nunca- adultos. É porque eu nunca tive. Não tem criança no recinto, não, pode ficar sossegado. Né, doutor? Sim, pode falar. Obrigado. Desculpa. O irmão da senhora é o Jonas. Sim, Ele está aí? eu acho que não. Não veio? Não. A Gisnara, então, chegou depois. Sim. A senhora consegue dizer mais ou menos quanto tempo depois que ela chegou que começou essa briga, essa confusão? Olha, ela chegou lá, a gente já estava, né? Essa briga foi mais para umas duas horas e pouca depois que ela estava sentada, bebendo com a gente e conversando. Tá. Vocês, todos da mesa, estavam bebendo bebida alcoólica? Sim. Cerveja. Só cerveja. Só. A Gisnara também. Sim. E vocês se posicionaram, vocês sentaram dentro ou fora do bar? Próxima porta. O bar tem mesa na calçada? Também. Lá tinha. Vocês estavam na calçada ou na parte interna, então? Sim, próxima porta, sim. Entre
Como que eu posso dizer para o senhor? Próximo à porta entre a saída e a entrada do bar. Ali Tá, naquele só meio, para ficar claro, Estela, porque próxima porta pode ser próxima porta do lado de fora e próxima porta do lado do de lado de dentro. fora. Lá de fora. Isso. Só que bem próximo mesmo. Tá. A senhora especificamente estava posicionada com sua cadeira costas. para qual local? De costas. Mas Tava eu, meu qual o ponto de referência? De costas para a rua, de costas para o interior do bar? descosta para o interior do bar. Tava eu, meu esposo, do meu lado, a Gisnara, do meu outro lado, conversando comigo, e meu irmão. Tá. Então a senhora estava de frente para a rua Sim, e a Gisnara de frente para o interior do bar. sentada do meu lado. A Gisnara estava do seu lado. Sim. Tá. Tava ela sentada assim, meu esposo e meu irmão. A Nina, né, Janine, ela chegou a atender a mesa de vocês em algum Não, ela momento? se recusou. Tá. E quem é que explicou para vocês esse motivo da recusa? Não entendi. A senhora, respondendo as perguntas da defesa, Uhum. esclareceu que ela se recusou por ordem da patroa, Sim. né? Ela e a patroa estavam lá conversando, né? A patroa também estava lá. Aí as duas estavam conversando, só que nisso a Nara já tinha ficado um pouco incomodada pelo fato delas estavam tendo problema lá em questão de pagamento. E a Janine, é Janine? A Nina, ela era muito amiga da dona. Então ficou tipo as duas lá no jogando as piadinhas. Mas alguém. Como é que a senhora teve conhecimento dessa informação que a senhora prestou agora há pouco, de A segundo. Nara já tinha conversado comigo sobre isso. Não, de que a Nina não poderia atender a mesa por Ela ordem. que não quis mesmo. Ela falou que ela não ia atender. Pode falar a palavra, moço. Não ia atender vagabunda, entendeu? Esses negócios. Ela mesma estava jogando as piadinhas. Entendi. Ela foi até a mesa e falou isso? Ela estava próximo da gente, com outras meninas que trabalhavam lá, porque lá era um bar grande, então lá tinha outras pessoas que trabalhavam lá também. E ela começou a falar isso, que não ia atender vagabunda, que a Nara. Ela foi deixar claro o nome da Nara. A Gisnara chegou a comentar com vocês se ela havia trabalhado naquele bar? Sim, ela já tinha trabalhado lá. Ela estava com problema com eles por conta de pagamento. Entendi. Ela disse para vocês que foi demitida ou se demitiu, ou explicou a razão? Ela foi cobrar eles o pagamento atrasado deles. Porque esse bar, tanto que ele já fechou, eu não sei se ele estava falindo, né? Já, mas ela já tinha comentado com a gente que ela ia sair do bar, só que ela queria o dinheiro dela, por conta do dinheiro dela. Então ela tinha falado que ela não queria trabalhar lá mais. Tá. E o senhor sabe dizer quanto tempo antes de ocorrer esses fatos que ela deixou de trabalhar no bar? Não. Quanto tempo tinha passado? A senhora já sabia disso antes, dessa situação, dessa saída dela do bar, e o fato dela ter trabalhado? Ela Bar? comentou comigo no dia que a gente estava sentado lá bebendo, conversando. Acabou que a gente estava conversando era sobre esses assuntos mesmo da gente, assuntos aleatórios da vida, negócio de emprego, essas coisas, e ela acabou comentando comigo. Entendi. Quando a Janine, pelo que a senhora diz, né, chegou a verbalizar essas ofensas Sim. e tudo, vocês não perguntaram Não, para a eu Gisele? tive. Só concluir aqui. Perdão. Nada, Perdão, sem moço. problema. Vocês não chegaram a perguntar para a Gisnara o motivo dessa animosidade, por que ela estava sendo
se recusando a atender a mesa e sendo agressiva com a Gisnara? A Nara, que é a Gisnara, né, chamou ela por esse nome. Ela já tinha falado que ela e a dona eram muito amiga. Então, só isso mesmo. Não teve prolonga sobre a situação. Até porque a gente também não queria render para não dar, literalmente, a briga. Porque como ela já estava falando palavras ofensivas, essas coisas, então... E eles tinham um hábito, o doutor, de trabalhar naquele bar, a Nina mesmo, eles tinham um hábito de, às vezes, beber trabalhando. Eles tinham esse hábito de deixar um copinho lá reservadinho e eles beber, atendendo o povo, trabalhando. Então, não sei se também estava alterada. Mas era um bar que a senhora e o seu marido gostavam de frequentar. Sim, a gente ia muito lá. É aqui no centro mesmo. Eu trabalhava aqui na Augusto de Lima. Então, é um barzinho que era perto do meu ponto de ônibus. Então, eu e meu esposo sentava lá para a gente tomar cerveja nos nossos dias tranquilos. Tem outros bares lá perto? É próximo ao bar do Nonô. No dia, diante desse cenário todo, vocês não cogitaram pedir a conta e rumar para um outro estabelecimento, não? Até porque eu achei que não ia ter... a gente não previu que ia ter essa confusão, né? Tá. Essa situação. A senhora ouve lá a confusão, né? Eu queria saber agora do depois. A senhora saiu correndo? Não, teve a briga? meu esposo foi lá, pagou a conta e a gente pegou e saiu. Pelo fato da confusão, não pegar nada na gente também, eu não sei o que ela estava arrumando. A senhora não... Eu não quis ficar. Tá. Meu esposo preferiu a gente se retirar. No momento que iniciou a confusão, a senhora estava, como a senhora falou, a senhora estava sentada de costas para o interior do bar, né? Então, então, a senhora chegou a se virar? Sim, eu escutei a gritaria, porque ela estava na briga, né? Começou a gritaria, aí eu virei. Aí, na hora que eu virei, eu tinha visto a Nina dando um tapa na cara da Nara. E nisso, no automático, a Nara revidou, né? Aí começou a confusão das duas. A Nara revidou de que forma? Dando outro tapa na cara da Nina. O início da briga, então, a senhora não viu? Vi. Como ela tinha falado comigo que ela ia no banheiro, do jeito que eu estava sentada, eu fiquei. Só que aí ficou na mesa meu esposo e meu irmão. Aí a gente continuou conversando. Eu não tive nem a negócio de olhar para ver se ia acontecer alguma coisa. A gente... Então, a senhora viu um tapa desferido pela Nina na Gisnara? Da Nara. Tapa. Tapa. E um tapa em retorno Em retorno. da Nara na Nina. Sim. Isso, tá. Aí depois... E aí a senhora, o quê? Segura puxões de cabelo? Depois a briga mesmo aí das duas, cabelo, a confusão das duas. Aí foi na hora que meu esposo pegou e levantou e falou comigo, vamos embora. Então a senhora não viu o final da briga, não? Não. Ou Faca, como ela foi aparteada, faca, se alguém a parteou? não. Tá. Então, até o momento que a senhora viu, tinha sangue? Não. Até onde que eu vi, não. A senhora viu algum sangue? Não. Até onde que eu vi, parecia briga de... Perdão da palavra, mas parecia briga de cachorro. Tá? As duas engalfinhadas uma na outra mesmo. Eu não vi sangue, eu não vi... Mas elas estavam de pé, estavam rolando no chão? Tava, era... Tá na outra, puxa daqui, puxa dali, briga, tapa. Mas Briga de mulher em mesmo. pé ou no chão? Em pé. Aí, depois desse fato, a senhora teve notícia dos desdobramentos, assim, da prisão da Gisnara?
Eu fui saber da Gisnara depois de tanto tempo, que quando ela conseguiu o meu novo número e começou a conversar comigo, me falando que ela tinha sido presa por conta desse ocorrido. Ah. É, a Gisnara originalmente era amiga de quem? Ela falou? Não, ela era minha colega, pelo fato de eu frequentava lá, né, o bar, e colega do meu irmão. Tá. É, Desculpa, moço. tá certo, Anastela, eu tô Coisa, à vontade. pode? O meu irmão, depois que a gente foi embora, eu acho que ele saberia explicar muito melhor do que todo mundo, do que eu e meu esposo, porque o meu irmão ficou, Seu irmão quem é? o Jonas. O Jonas. Sim, ele ficou. Ele saberia explicar. Doutora, eu vou ser sincera com a senhora. Aquele ali é difícil. Ele não foi encontrado. Eu sei onde que ele está. Mas Estela, eu agradeço a presença da senhora, viu? Obrigado, bom dia. Não tem mais perguntas. Pelas senhoras e senhores jurados. Pelas senhoras e senhores jurados. Tem pergunta? tem água aqui. O tapa da Nina aconteceu assim que ela e a Nara se trombaram lá no bar? No bar, não. No Na hora, recinto lá. não. Na hora que a Nara falou que ela ia no banheiro. O banheiro é fora do bar? Não, o banheiro é dentro. A gente que estava na porta. Sim, e o bar estava cheio de tal forma que daria para esbarrar por acidente? Sim, lá era bastante Tava muito movimentado, cheio. porque é no centro, né? Então, Então, se justificava esse esbarrar entre pessoas, assim, se trombar. sim, pode ser que isso. Obrigada, moço. Pode ser que tenha sido propósito. Entendi. Mas também, Proposital. também pode ser porque Também realmente pode lá ser é que cheio. realmente lá era cheio e fica aquela movimentação, porque lá tanto era cheio de pessoas, clientes, quanto tinha muitos funcionários também. Então ficava naquele vai e volta de vai e volta. pessoas. Então, poderia ter sido de propósito, mas poderia ter sido por acidente. Isso aí não tem como. E a vítima, né, a Nina, ela estava perto da porta do banheiro? Não, na hora que eu vi ela estava um pouco mais para cá. Foi No trânsito, Isso, no caminho isso, para no o caminho. banheiro. Certo. Perguntas? Não. Eu não sei se foi trazido aqui, se eu estiver repetindo, me Sim. desculpem. É só para a Nara, quando esse dia, né? Sim. Ela já tinha sido demitida, porque ela trabalhava lá, né? Ela já não estava trabalhando Não lá estava mais, não. trabalhando mais lá. E Ela estava ela lutando para ficou- poder receber deles. Ah, entendi. Que E foi o que ela comentou não comigo no ficou, assim, de ir lá, não? Depois de... Não entendi, meu bem, Comentou perdão. com a senhora e com seu marido algum desconforto, alguma coisa de estar indo lá? Porque vocês foram lá como barzinho, ou foram Sim. lá para ela também tentar conversar Não, a sobre... gente foi como um barzinho receber? mesmo. Eu e meu esposo, a gente já era Em acostumado. algum momento ela falou, Não, a externalizou única algum conversa. incômodo, assim, tipo assim, vão em outro, tal. Não, a única conversa que ela falou com a gente é que ela estava lutando para poder receber. Entendi. Que era Mas essas ela chegou a falar conversas. assim, eu vou aproveitar, se o dono estiver lá, eu vou conversar Não. com ele, alguma coisa assim. Não. Não. E só um ponto que me fugiu também, porque a senhora, bem lá no inicinho, falou que a dona queria que a Nina, A dona e a colocasse a Nara para fora. Isso, a dona e a Nina eram muito amigas. Entendi. Mas eu queria saber assim, como que chegou para a senhora que a dona queria que a Nina botasse, A própria Nina estava falando. que a dona Sim, ela estava mandou ela. conversando com as outras colegas.
Ela falou, tipo assim, como que chamava a dona? Ah, eu não lembro. Tá, mas finge que ela chama, sei lá, Denise. Sim, ela estava A conversando Denise com as que outras. não te quer aqui, Sim, vai pra ela fora, alguma estava coisa nesse falando. sentido? Sim, falando que a Nara não tinha vergonha na cara, que a Nara era uma vagabunda, essas coisas, palavras mais ofensivas. Por acaso, a Nara comentou com a senhora, o seu esposo ou seu irmão, qual foi o problema que fez com que ela saísse? Ela pediu demissão? Ela foi Falta de demitida? pagamento. Só a única coisa que ela comentou isso foi Que era com a gente foi que ela estava tentando receber e ficava Mas sem receber o acerto ou receber salário? salário. Ok, então é isso. Dona Estela, muito obrigada, viu? Está encerrado aqui. Um bom dia para a Eu que senhora. agradeço. Pode acompanhar aqui Pode- nossa equipe. E pode nós ir. vamos ouvir o seu Israel. Pode? Agora, pode? Ok, então, seu Israel, bom dia para o senhor. Bom dia. Nome completo? Israel Rodrigo Borges Araújo. Certo. Seu Israel, o senhor é parente ou amigo íntimo da senhora Gisnara Aparecida Alves de Jesus? Amigo? Essa amizade que o senhor tem com ela impede o senhor de dizer a verdade do que lhe for perguntado? Não, Não? O senhor tem alguma inimizade, algum problema, alguma divergência com a senhora Gianine Stephanie Cândida da Silva Souza? não, Não? É, o, o senhor é o companheiro da Estela, marido da Estela? sim, Ah, tá. Então, eu vou tomar o compromisso do senhor de dizer apenas a verdade do que lhe for perguntado, informando que faltar com a verdade na justiça é crime de falso testemunho, tá? O senhor, então, a partir de agora está compromissado e pode responder diretamente as perguntas que a defesa, o Ministério Público, senhoras e senhores jurados e, eventualmente, eu vamos fazer, sim. tá? Com a palavra a defesa. Bom dia, agradeço a presença. Bom dia. Nós vamos fazer algumas perguntas que são pertinentes à defesa, no caso em tela que ocorreu. O senhor pode nos dizer, por volta de que horas que os senhores chegaram ao bar? Eu e minha mulher já tinha chegado, era umas 6 e pouca. Foi só o senhor, o bar foi o senhor e sua esposa? Sim. E quando o senhor chegou lá, o senhor encontrou com quem? Aí tava eu e minha esposa. Aí depois a Nina começou a atender a mesa onde que a gente estava. Aí a gente ligou pro meu cunhado para ele poder vir beber junto com nós. Sim. Então, quando estavam só os senhores sozinhos lá, a suposta vítima atendeu os senhores. Sim. E aí, quando seu cunhado chegou, continuou tudo normal. Continuou. E quando que a senhora Gisnara chega, Ele chegou junto com ela. o seu cunhado? É? Foi ele que chamou ela para ir para lá? Uhum. Os dois, então, tinham uma amizade. Sim. Você sabe me dizer se o seu cunhado já teve algum envolvimento com a senhora Nina? Já foi ex dela. Eles eram ex. Uhum. E durante o período que o senhor esteve lá, a senhora Nina, depois que a Gisnara chegou e o seu cunhado, ela continuou atendendo os senhores? Não. Por que que ela não atendia? Não sei. Você ouviu ela dizer alguma coisa? Por que que ela estava se negando a atender vocês? Eu não ouvi nada, porque na hora que a Nara levantou para poder ir no banheiro, eu tava de costas. Na hora que eu virei, eu só vi a briga. Aí eu simplesmente levantei da cadeira, peguei minha mulher para poder ir embora. Você chegou a ver a provocação entre elas discutindo, Não. quem agrediu primeiro? Uh-uh. O senhor da forma que o senhor estava, o senhor não conseguia ver. Não, que eu tava de costas. Esse canivete, o senhor chegou a ver o canivete lá no bar, na mão de alguém, Não, com a outra pessoa que estivesse lá, ou em cima da mesa, não, com a Gisnara? não, Ela chegou a comentar com vocês alguma coisa com a Gisnara com você sobre algum problema com alguém do bar? não. Vocês não tiveram esse tipo de conversa, não? Uh-uh. E a Gisnara, como é que ela estava lá enquanto vocês bebiam? Ela estava tranquila? Ela Tava demonstrava. tranquilo.
Como que ela demonstrava? Tava tranquila, sentada com nós bebendo, ué. Você, como ela estava do seu lado, né? Você disse que não ouvia onde você estava a outra, né? Uhum. A suposta vítima. Mas a Gisnara, que estava na mesa com o senhor, você ouviu algum momento ela provocando a suposta vítima? Momento nenhum. Alguma ofensa? Não. O senhor sabe dizer se nesse bar tinha câmeras? Não sei te dizer, porque eu não, mal ia lá. Quem trabalhava lá era mais meu cunhado. Seu cunhado que trabalhou lá, Sim. ele era ex-funcionário lá. Uhum. Aí você ia esporadicamente, Isso. você sabe a frequência que vocês frequentavam lá? Mas é um lugar que Bem vocês pouco. iam. Um lugar bem pouco a gente ia. É, Era próximo do trabalho da sua esposa? Tinha alguma referência? Era próximo. E o seu cunhado chegou a comentar alguma coisa? Que se as duas tinham algum problema? Não. Ou do relacionamento dele com a ex? Ele chegou a comentar? Não. Quem que atendeu a mesa? Então, assim, primeiro ela atendeu sua mesa, depois ela não atendia mais. É. Aí, o senhor não ouviu a justificativa por que ela não iria atender o senhor mais, não? Não ouvi. E na hora da confusão, que hora exatamente que o senhor se retira de lá? Oi? Que hora que o senhor saiu do bar? Já era umas 11 e pouca. Então, mas no momento da confusão, você chegou a ver as duas brigando uma com a outra em vias de fato? Não. O senhor não presenciou a confusão e saiu na hora da confusão? Sim, simplesmente eu vi a confusão, levantei da mesa e fui embora. Então, essa confusão que o senhor presenciou, as duas se agrediam? Tava se batendo, aí eu simplesmente peguei minha esposa, levantei e fui embora. Então, as duas, pode dizer que elas estavam em vias de fato, as duas, se agredindo, correto? Sim, Uma batia e a outra batia, se defendia, seria isso? isso. Sem mais, agradecido. Obrigado, Excelência. Senhor Israel, bom dia. Bom dia. Então, o senhor é marido da Estela. Nesse dia lá, junho, né, do ano passado, o senhor falou que estava de costas para o interior do bar. A Estela também? Ou ela estava de frente para o senhor? Tava de costas também. A Nina, né, Uhum. Janina, antes da Gisnara chegar, ela que estava atendendo a mesa, Isso. e o senhor soube, no momento ali, por que ela parou de atender? Eu achei até estranho, mas eu não sei te explicar o porquê que ela parou de atender. E aí, quem passou a atender vocês? Uma outra funcionária que trabalhava lá, como seu nome. Tá? Funcionária. Uhum. A Gisnara, o senhor já sabia, no dia, que ela havia trabalhado naquele bar? Meu cunhado já falou que ela já trabalhou lá, só que depois ela saiu. O senhor ficou sabendo o motivo da saída? Durante o período que o senhor esteve lá no bar, antes da confusão, né, que fez com que o senhor e a sua esposa deixassem o local, o senhor ouviu a Nina se dirigir, né, dirigir alguma palavra, alguma coisa para a Gisnara? Não. O senhor ficou na mesa o tempo todo, na mesma mesa? Ouviu a Gisnara falar alguma coisa na direção da Nina? Uhum. A Gisnara comentou alguma coisa sobre o que havia, o que estava ocorrendo, ou ali na mesa, o motivo pelo qual ela deixou de trabalhar naquele bar? Uhum.
senhor chegou a ver o início da briga? Quem agrediu primeiro? Não. O senhor se recorda se a Gisnara trazia consigo ou estava vestindo uma jaqueta, uma blusa de frio? Uh-uh. O senhor não estava ou o senhor não lembra? Não lembro. Obrigado, senhor Israel, estou satisfeito. E pelas senhoras e senhores jurados. Qual que era a frequência no mês para o senhor e sua esposa que frequentavam lá o bar? Era muito pouco. Mal a gente ia, mas era naquele que tinha lá no Coqueiros. Ah, tá. Nesse específico, era A muito. gente só foi 4 vezes nesse bar. Só foram 4 vezes Uhum. num período longo de tempo ou seguidinho, assim? Longo de tempo. Ao longo de um tempo, mais. Uhum. Uhum. Nos 3 meses antes desse dia da confusão, o senhor se recorda se os senhores já tinham ido? Não. Ou ficaram a última vez, contando do dia que deu a confusão, tinha quanto tempo que o senhor não voltava lá? Tinha uns 4 meses. Uns 4 meses? De quem que foi a ideia ou o convite para irem lá nesse bar esse dia? Meu cunhado. Seu cunhado, o irmão da Estela, Isso. né? Em algum momento, o senhor ouviu alguma ofensa da atendente Nina ou de alguma pessoa no bar? Não. Algum xingamento, Uh-uh. alguma coisa? Não. Certo. Perguntas? Não. Ok, eu também não tenho perguntas. Senhor Israel, muito obrigada, viu? Está encerrado aqui. Um bom dia para o senhor. Obrigado. Certinho. Então, agora a gente vai. Certinho. Ok, então. Bom dia, dona Gisnara. Bom dia. Nós vamos aqui realizar o interrogatório da senhora, mas antes eu vou pegar uns dados de identificação. Tudo Eu bem. gostaria, por favor, que a senhora me dissesse o seu nome completo, a sua data de nascimento e o nome dos seus pais. Gisnara Aparecida Alves de Jesus. Minha data de nascimento é 6/11/1994. Meu pai é Antônio José Alves e minha mãe é Patrícia Aparecida Camargos. Estado civil da senhora. Divorciada. Tem filhos? 4. De que idade? Uma de 13, uma de 9, uma de 7, uma de 3 aninhos. Moram todos com a senhora? O que acontece? Quando eu fui presa, que eu fiquei os 6 meses, o juiz, o Jarbas mandou um pedido, que é o pai das meninas, né? Mandou um pedido para mim estar passando para ele a guarda das meninas. Eu não quis passar. Só que aí ele falou que o próprio juiz assinou para estar passando para ele, como eu fiquei presa. Aí, quando eu saí, por ele estar com esse papel, eu não consegui recuperar elas de volta. Aí eu fiquei só com a nenenzinha. Tá. O pai ficou com as 3. E a senhora estudou até quando e qual a sua profissão? 1º grau incompleto, hoje em dia eu trabalho com armarinho. A senhora conversou com seus advogados, né, com sua advogada sobre esse caso Sim, aqui, né? A senhora tem o direito de permanecer em silêncio, não está obrigada a se manifestar sobre nada desse processo, se a Sim. senhora não quiser. O silêncio da senhora não significa que a senhora está confessando nada, e o silêncio da senhora não prejudica a sua situação no processo, porque é um direito que a senhora tem, sim, tá? De qualquer maneira, eu vou informá-la sobre qual é a acusação que tem aqui, e quando eu terminar, eu vou passar a palavra à senhora para a senhora dizer se deseja se manifestar sobre qualquer coisa, se vai responder apenas a algumas perguntas, se vai exercer o seu direito ao silêncio, enfim, sim, qual que vai ser, qual a sua vontade, tá? sim. Então, aqui consta que no dia 30 de junho do ano passado, por volta de 9 horas da noite, no bar que na época chamava Cadê o Dono, situado na rua Tupis, 545, aqui no centro de BH,
a senhora teria dado golpes de canivete na Janine Stephanie Cândida da Silva Souza, causando ferimentos nela, que foram atestados pelo prontuário médico, que está contido aqui nos autos, e dando início, assim, à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da senhora. Consta aqui que a senhora era ex-funcionária do estabelecimento desse bar, Cadê o Dono, mas que teria sido dispensada em virtude do seu temperamento, que no dia dos fatos, a senhora, não se conformando por ter sido dispensada do emprego, teria iniciado uma discussão com a vítima e, de repente, sacou um canivete e foi para cima da vítima, esfaqueando-a na região do pescoço e das mãos, só não matando a vítima, porque a senhora teria sido contida por outra pessoa que impediu, então, a senhora de consumar o ataque. Consta que a senhora praticou esse crime por motivo fútil, porque estava insatisfeita de ter sido despedida do bar. E que houve recurso que dificultou a defesa da vítima, porque a vítima teria sido colhida de surpresa pelo ato da senhora de sacar o canivete e atingir a vítima com vários golpes, sendo que ela estava desprovida de qualquer instrumento para se defender ou para reagir. Então, por conta disso, a acusação hoje aqui é de uma tentativa de homicídio por motivo fútil e com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Eu gostaria de saber se a senhora deseja responder, se declarar, ou apenas algumas perguntas. Sim. Eu gostaria de saber, então, se isso aqui é verdade, o que aconteceu aqui nesse dia? Olha, nesse dia eu já estava trabalhando em outro estabelecimento. Estava trabalhando no Bar Canas, E no fica bar onde? mais abaixo. Mas na própria Rua do Pis? Não, Em que rua? eu não lembro o endereço, mas eu já estava trabalhando no Bar Cana Caloura. Já tinha um tempo já. E era mais ou menos que distância ali do Cadê o Dono? Ah, Assim, aproximado, ser certinho, é não? uns 3 quarteirão Uns 3 abaixo. quarteirões. Aham. E aí? E aí o Jonas me chamou, me convidou, né, para estar indo tomar uma lá no bar, lá em cima, no bar do Cadê o Dono. Só que como eu já tinha conversado com o Francisco, que é o dono do bar, de manhã, ele falou comigo que ele tinha dispensado algumas pessoas, que ele tinha que acertar com algumas pessoas, que ele acertaria comigo. Que ele ia me chamar no Zap, que era para me ficar tranquila, que ele ia me chamar no WhatsApp para poder estar acertando comigo. Essa conversa foi nesse próprio dia? Foi Era nesse dia de dia na parte da semana? manhã. Era Eu fim não de semana? lembro. Tá. Não lembro. Uhum. Mas aí, nesse dia, pela manhã, o Nesse Francisco dia já pela tinha manhã. falado que era para a senhora ficar atenta Era ali pra- no Zap, que ele ia chamar a senhora para Isso. acertar. Que ele ia me chamar para poder acertar comigo, que era para me ficar tranquila. Uhum. Sendo que, alguns dias atrás, ele já tinha deixado o meu pagamento anterior em débito comigo. Ele não tinha acertado ele todo. Uhum. E tinha o pagamento do mês, que ele falou comigo que ele não tinha como acertar comigo. Aí eu estava trabalhando, aí o Jonas pegou e me chamou para beber lá em cima, que a irmã dele estava lá e o cunhado dele estava lá. Falei assim, ó, na hora que eu sair do serviço eu vou. Ele, naquele bar que a gente trabalhou, porque trabalhava eu, ele e a Nina. Nós 3 trabalhava junto. Quando a gente não trabalhava na Tupis, a gente trabalhava na rua abaixo da Tupis, que era o bar do Cadê o Dono 2. Nós 3 sempre trabalhou junto, a gente saía junto, a gente tinha um coleguismo de trabalho, que a gente trabalhava junto, a gente saía depois do trabalho. Uhum. E aí, nesse dia, eu peguei, saí do trabalho, o Jonas foi lá no meu serviço me buscar, eu saí do trabalho e subi lá para cima com o Jonas. Quando eu cheguei, a Estela e o companheiro dela já estavam na mesa. Aí a gente sentou na mesa. Na hora que a gente sentou na mesa para beber, a Nina já gritou lá de dentro que ela não iria me atender. Aí ela já ficou meio nervosa, alterada lá de dentro, gritando algumas palavras, falando que não ia me atender, me chamando de outras isso todo mundo palavras. ouviu? Gritou para todo mundo Ela ouvir? estava gritando lá de dentro para a gente que estava sentado lá fora. E quem estava na mesa dava para ouvir? Dava A para senhora escutar. ouviu? A senhora estava na mesa junto com quem? A senhora já Junto tinha com a sentado? Estela, já tinha sentado. Tava senhora eu, a Estela, o Jonas e o companheiro dela. O Israel. Isso. E aí, foi assim que a senhora sentou, já... Isso, que a Estela pediu para trazer uma cerveja, ela falou, não vou levar a cerveja porque a desgraçada da Gisnara está sentada aí.
Entendi. Aí a outra menina foi lá levar uma cerveja pra gente. Entendi. E a senhora lembra quem... o seu Francisco era casado, era ele e a esposa que eram donos? Era ele, a esposa. A esposa dele chama como? Eu não lembro Não como que ela lembro. chama. Tava o seu Francisco, tava a esposa, tava todo mundo? Não, São Francisco não tava. Quem tava era a esposa. Era a esposa. Isso. E a Gisnara, desculpa, Sou eu. a Janine, porque a Janine, ela em algum momento se aproximou da mesa que a senhora estava? Não, ela Ela ficou jogando gritou lá? ponto de longe. Gritou lá de longe. E aí? Aí acabou que a outra moça foi, atendeu Atendeu a a mesa. mesa, E aí? O que sim. aconteceu? E aí ela conversava com a dona e falava que tinha que me tirar de lá de dentro, que a dona tinha mandado me tirar de lá de dentro. Mas Que a falava dona tinha mandado como eu que a senhora sair. ouvia isso? Ela falava, hoje Gisnara, a dona mandou você sair. Aí eu continuava conversando com a Estela, não dava ouvido, ficava ignorando ela. Ela falava assim, ô desgraçada, você não tá ouvindo eu falar com você, não? A dona mandou você sair. Aí eu continuava conversando com a Estela. Toda hora que ela me ofendia do outro lado, eu continuava fingindo que não estava ouvindo, conversando com a Estela. Aí chegou uma hora que eu falei com a Estela, eu vou no banheiro. Depois de muito tempo que a gente já estava bebendo lá na mesa. Eu falei com a Estela, eu vou no banheiro. Foi na onde eu fui no banheiro. Na hora que eu fui no banheiro, Lá do isso, bar, do próprio bar. do próprio bar. Aí eu fui no banheiro, tava E fica ela... no fundo, tem que atravessar aí lá no fundo, sim? Isso, a gente tem que passar o corredor todo para ir no banheiro do fundo. Tava ela e a dona conversando, aí ela tava vindo atender uma mesa. Aí na hora que eu passei, ela trombou em mim. Foi na onde eu perguntei para ela, por que você tá trombando em mim, menina? Porque ela já tinha falado algumas palavras comigo, eu já tinha deixado para lá. Mas, assim, a senhora falou no início que antes a senhora, ela e o Jonas trabalhavam nos dois bares, eram amigos, tinham uma relação de coleguismo. Sim. O que aconteceu antes desse dia que ela te recebeu assim desse jeito? Já tinha tido algum desentendimento, Ela parou de falar comigo por causa do Jonas. por causa do Jonas? Isso, porque ela foi para a casa do O ex-marido Jonas é o dela, irmão da o Estela. irmão da Estela. Ela estava com o Jonas, namorando Ela com o Jonas. ela estava namorando o Ela Jonas. estava namorando o Jonas. Ah. Como eu era muito amiga do Jonas, Jonas me contava tudo. Ela tinha ciúme? Até então ela não demonstrava, mas aí quando ela foi dormir na casa do marido dela, e o Jonas me contou. Do marido dela quem? Do marido da Nina. A Nina foi dormir na casa do ex-marido dela, A do ex-marido do dela. pai do neném dela. Ah. Aí o Jonas me contou. Aí eu peguei e falei com o Jonas, ô Jonas, não aceita uma mulher que está com você dormir na casa do ex-marido, isso não existe. Foi na onde Isso ele... tinha quanto tempo antes dos fatos desse dia aqui? Tinha bastante tempo, porque depois disso ela não falou mais comigo, ela só mandou mensagem para mim, falando comigo que não queria mais assunto comigo. Mas aí a senhora continuou trabalhando no Continuei trabalhando lá, e a gente... mesmo bar que no ela, mesmo e aí bar sem que se ela. falar. Sem se falar. Entendi. A gente continuou trabalhando junto sem se falar. E Então, pelo já tinha conselho que eu tempo dei... a senhora e a Nina não estavam se falando. Sim, aí eu dei um conselho. Aí, pelo conselho que eu dei pro Jonas não aceitar ela dormir na casa do ex, ela não gostou. Aí esse foi o motivo dela afastar de mim. Ela parou de falar comigo de vez. Entendi. E aí, lá do bar, desse bar que a senhora trabalhava junto com ela, a senhora que pediu demissão ou a senhora foi dispensada? Eu pedi para eles me dispensar porque eles não estavam me pagando corretamente. Eu estava trabalhando um mês, aí chegava no mês sempre faltava. E o bar do Barcana, a Loura já tinha me chamado para trabalhar com ela. E como sempre faltava o meu pagamento, eu tinha que colocar as coisas dentro de casa. Na época eu estava pagando aluguel ainda. Aí eu preferi sair. Falei com o Sr. Francisco que ele podia me dispensar, só que ele me pagasse meus dias trabalhados antes, para ele poder me pagar meu mês trabalhado. Só que aí ele me dispensou sem me pagar. Aí quando ele me... Gisnara, você pediu que eu dispensasse? Eu te dispensei. Só que eu vou te pagar só daqui um mês. Eu falei, Sr. Francisco, mas eu preciso do dinheiro. Aí foi na onde ele ficou empurrando com a barriga e até hoje ele não me pagou. Entendi. E aí, então, nesse dia dos fatos aqui, foi o dia que, pela manhã, a senhora conversou com o Sr. Francisco e ele falou que era para a pessoa ficar atenta no Zap, que ele ia te chamar para acertar. Sim. A senhora já estava trabalhando com a Loura. Já estava trabalhando com a Loura há um tempo já. Aí o Jonas chamou para ir no bar lá cadê o dono, o do Sr. Francisco, porque a Estela e o Israel já estavam lá. E a Sim, senhora ele disse tinha que chamado eles para lá. ia aparecer lá depois do seu trabalho. Aí o Jonas te pegou no bar da Loura, até no Canas, e a senhora chegou lá. Na hora que a senhora chegou lá e sentou e foi pedir cerveja, a Nina já falou que ela não atenderia a nossa mesa mais. Certo. Aí acabou que outra moça foi atendendo, até que a senhora foi ao banheiro, aí houve o esbarrão. Aí, a partir do esbarrão, o que aconteceu? Aí eu perguntei ela, você tá trombando em mim por quê? Aí foi na onde a gente começou a discutir, ela me deu um tapa na cara. Eu falei assim, você vai ter que me pedir desculpa pelo tapa na cara que você me deu.
Aí ela me deu outro tapa na cara, aí foi aonde eu comecei a bater nela também. Aí eu peguei ela pelo cabelo e comecei a puxar o cabelo dela, que ela também estava puxando o meu. Aham. Aí, conforme a gente foi brigando, ela foi me dando soco, eu fui dando soco nela, ela foi puxando meu cabelo, eu puxei o dela. E que horas que surge esse canivete, faca, esse instrumento? Eu lembro de ter pegado ele dentro do bar, eu não lembro na No onde, porque próprio a gente bar. estava brigando perto das mesas. Na porta de saída tinha, porque o bar, ele tem várias mesas, Uhum. tem um corredor e tem duas mesas de corredor, a gente estava entre as mesas. Aí eu não lembro como que eu peguei, como que eu acertei ela, eu só lembro que eu acertei ela, e quando eu vi que eu estava suja de sangue, que eu vi o que eu estava fazendo, porque na hora eu tinha ficado muito estressada com ela. Aí foi na onde eu saí, o policial me pegou e eu fui saber aonde que eu tinha acertado ela quando eu já estava presa. Mas ninguém não chegou à turma do deixa disso, não? Para tentar separar, para tentar. Não, o povo estava lá. Aí quando a gente começou a brigar, o povo estava deixando a gente brigar. A gente ficou um tempinho brigando. Mas alguém, A gente ficou um tempo brigando. alguém tirou, a senhora e tirou ela, igual que acontece geralmente em briga, assim? Alguém Sim. interferiu para aquilo? Não, sim, no finalzinho da briga, quando a gente já estava terminando, quando a gente já estava, tinha muito tempo Terminou que a com gente o quê? estava. Com o sangue? Não, quando a gente já estava brigando, aí alguém gritou, tem alguém sangrando. Aí que alguém entrou para separar. Entendi. E aí a senhora foi embora. Saiu Fui embora com Jonas. embora Fui embora com Jonas. com o Jonas. E deixou lá a faca, o canivete, o instrumento lá que foi utilizado. Ficou lá. Largou lá. Entendi. Consta aqui que isso teria acontecido porque a senhora estava insatisfeita por ter sido despedida lá do bar. Qual foi o motivo desse desentendimento que acabou com esse golpe, ou esses golpes aqui de canivete? Sim, eu não estava. Como que a senhora falou? Que eu estava. Que consta que porque a senhora estaria insatisfeita Isso. por ter sido despedida do estabelecimento bar. Cadê o dono? Sim, eu não estava. Não era questão de estar insatisfeita com o trabalho. Eu estava insatisfeita porque eu estava trabalhando e não estava recebendo. Foi na onde eu pedi o senhor Francisco para me dispensar, porque a Loura já tinha me chamado para trabalhar com ela. Eu já estava programando trabalhar em outro bar que eu ia receber. E lá o Francisco pagava quando queria. Aí então eu já tinha pedido ele para me dispensar. Então não foi por conta de serviço, por conta de pagamento, porque eu já tinha pedido ele para me dispensar, porque eu já estava com outro emprego em mente, porque eu já tinha conversado com a Loura já tinha falado comigo. Tanto que assim que eu saí do Francisco, ele não me pagou. Aí eu já fui trabalhar com a Loura. A primeira semana de trabalho com a Loura já acertou comigo porque eu estava sem dinheiro. Aí depois disso eu continuei trabalhando com a Loura. E a senhora e a Janine estavam brigando de mão. Sim. Por que que a senhora ainda se apoderou de... Estava mão contra mão. Por que que a senhora se apoderou ainda da faca ou do canivete, ou seja lá o que for esse instrumento? Para me poder me defender dela. E teve uma pessoa, então, que em um dado momento conteve, separou. Sim. Separou Alguém gritou que estava saindo sangue. essa briga aqui. Depois dos fatos, né, em dezembro, a senhora recebeu liberdade, pelo que eu vi aqui no processo. Sim. A senhora teve notícia Não tive. da Janine? Da Janine, não. Tem algo Nunca mais que a mais senhora vi ela. deseja que fique gravado aqui no processo como sua defesa, que a senhora deseja que fique registrado aqui? Que eu não tive intenção nenhuma de matar ela. Ok. Então, eu passo a palavra ao Ministério Público. Obrigado, Excelência. Gisnara, bom dia ainda. Bom dia. Senhora, chegando lá no bar, vocês sentaram do lado de fora, do lado de dentro, Do lado de fora. e a senhora ficou sentada virada para o interior do bar ou para a parte, ou para a rua? Eu estava para a rua. A senhora estava de costas para a rua ou de frente para a rua? De costas, eu estava do lado do esposo da Estela. Tá. Quem é que estava
de frente para vocês? Você lembra? Eu não lembro. Tá. Falar a verdade, eu não lembro onde que a gente estava sentado. Eu lembro que a gente sentou na mesa, o lado de fora do bar. Perfeito. Senhora, no dia, no flagrante, lá na delegacia e depois em juízo, no depoimento interrogatório que a senhora deu anteriormente, a senhora menciona que esse canivete, a senhora disse hoje que esse canivete estava no balcão, Eu falei que Foi. ele estava no bar. no bar. Sim. A senhora lembra como que a senhora acessou esse canivete? Eu não lembro se eu peguei da mão de alguém ou se eu peguei de uma mesa. Eu não lembro direito. Porque em ambos os interrogatórios anteriores, a senhora disse que um homem estava no bar, portava um canivete. E que todo mundo estava tentando pegar esse canivete da mão dele. A senhora não lembra mais disso? Sim, pode ser que no meio da briga isso aconteceu. Então, esse homem a senhora não sabe quem é. Não sei. Ele sacou esse canivete? Eu não lembro. Não lembro, para te falar a verdade, eu não lembro. Então a senhora não tem nenhuma convicção de como esse canivete veio parar na sua mão. Eu não tenho. A senhora lembra em que momento que a senhora golpeou a Nina? Não lembro. Eu lembro que quando a pessoa gritou que tinha alguém sujo de sangue, que eu olhei, minha mão estava suja de sangue. Foi na onde eu assustei, eu levei aquele susto e soltei ele no chão. Mas ele estava na minha mão. A senhora lembra de estar com o canivete na mão, Lembro, isso aí eu lembro. mas a senhora não lembra de ter golpeado ela. Não lembro. Não lembro. Tanto que quando eu cheguei lá na delegacia, que eu fui ficar sabendo aonde que eu tinha acertado ela. E a senhora sabe dizer quem tentou, quem separou a situação? Não sei. Quando a senhora falou que antes da senhora fazer qualquer coisa, iniciar qualquer agressão, que a Nina teria te dado 2 tapas Foi. no rosto? Sim, ela me deu um tapa na cara. Eu falei com ela, você vai ter que me pedir desculpa por isso. Ela pegou e me acertou de novo. Foi na onde eu comecei a bater nela. A senhora percebeu se nessa hora tinha gente ali que viu isso? Poderia ter visto isso ou estava vazio o salão nessa hora? Não, tinha gente. Tinha gente consumindo também, né? Tinha gente naquele bar naquele dia. A dona tava, tinha funcionários lá. A senhora trabalhou, né, lá nesse bar, cadê o dono? A senhora sabe, a senhora trabalhou com o Gabriel? Trabalhei. Ele era garçom lá também. Isso. Ele relacionava com a Nina também. A senhora está dizendo que ele relacionava com a Nina também. Sim. O que isso tem a ver com o fato? Eu só... Não, porque o senhor perguntou. Estou satisfeito. Tem mais perguntas? Então, eu perguntei se você trabalhava. Pela defesa. Boa tarde, senhora Gisnara. Boa tarde. A senhora é casada, solteira, amaziada? Amaziada. Só tem quantos filhos? 4. A idade deles? Tem uma de 13, uma de 9, uma de 8, uma de 3 anos. Esses filhos conviviam com a senhora? Convivia. E a senhora recebia pensão lá do ex-companheiro da senhora para tratar os filhos? Ou a senhora completava com a renda da senhora pelo seu trabalho? Eu trabalhava para sustentar meus filhos. Aí, quando o pai das meninas foi trabalhar numa empresa, eu entrei com pedido de pensão. Aí, eu consegui receber enquanto ele estava trabalhando de carteira assinada.
Então, a senhora pagava o aluguel da casa, água, luz e botava comida dentro de casa para sustentar seus filhos. Sim. E a senhora trabalhava qual horário? Era de dia, de noite? No bar tinha horário, né? Tinha vez que eu pegava de manhã e tinha vez que eu pegava à noite. Era variado, então, o horário de trabalho da senhora. Sim, por causa da demanda de funcionário, nem sempre tinha funcionário. Eles me colocavam no horário que estava faltando funcionário. E a senhora trabalhou muito tempo nesse bar? Trabalhei. E a senhora ficou sem receber? Sim, os 2 últimos meses, sim. Então, ele ficou devendo para a senhora esses 2 últimos meses. Sim. E nesse dia que a senhora foi convidada para comparecer nesse bar lá, para tomar uma cerveja lá, a senhora tinha intenção de conversar com o seu ex-patrão para ver se ele acertava com a senhora? Não, porque eu já tinha conversado com ele mais cedo. Ah, Já sabia que ele ia acertar comigo, que ele já tinha me falado. só foi lá, então, só para tomar uma Lá só para cerveja com beber. seus amigos lá, né? Sim, porque o Jonas tinha me convidado. Lá, então, quando a senhora trabalhava lá, trabalhava a senhora, né? Trabalhava a Gianina, cujo apelido era Nina, né? Sim. E trabalhava também aquele rapaz que estava tomando cerveja com vocês lá, né? Sim. E nesse meio, quando vocês trabalhavam lá, a Nina, então, não tinha entreveiro nenhum com a senhora. Vocês eram, então, tinha uma política de boa vizinhança, sem briga, sem nada. Sim, a gente saía junto. A É, gente tinha nosso coleguismo de trabalho. O doutor promotor tem dúvida, eu também tenho dúvida. Esse entreveiro, essa indiferença com a senhora e a Nina, foi devido a senhora ter falado que ela tinha dormido com o ex-marido dela? Foi por causa disso? Não, foi o Jonas que me contou que ela tinha ido para a casa do ex-marido dela dormir com ele. Aí eu falei com ele para não aceitar isso, E como é que a Nina ficou sabendo disso? porque ele falou com ela. Ah, então depois desse dia, ela passou então a discriminar a senhora. Ela parou de falar comigo. Parou de falar com a senhora e tudo. Sim. E a senhora, depois que aconteceu esse fato, a senhora ficou mais quanto tempo lá no bar antes de pedir contas? Fiquei bastante tempo lá ainda. Só que eu não lembro de falar quanto tempo que eu fiquei. Mas ela não conversava mais com a senhora, não, né? Não. Muito bem. Quando a senhora, então, foi dispensada e a senhora voltou lá para tomar cerveja lá com a sua amiga e o marido dela, é que aconteceram os fatos. E a senhora, pelo que a senhora falou aí, a agressão foi da Nina, Sim. porque ela não estava muito satisfeita com o que a senhora tinha falado, então, né? Muito bem. Mas, então, a senhora já portou arma? A senhora já tinha algum canivete, alguma faca? Não. E a senhora não foi armada com esse canivete lá no bar, não? Não. Muito bem. Então, quando ela esbarrou na senhora, a senhora até falou lá no processo, por que você está trombando comigo? Ela foi e te deu um tapa no rosto, não foi? A senhora falou também para a juíza, para o doutor promotor, que você falou com ela para pedir desculpa. Sim. Ela foi e te deu outro tapa. Foi aí que vocês começaram, então, a brigar. Foi. E nessa briga que aconteceu lá no bar, tinha muita gente lá no bar? Você sabe mais ou menos, tinha 10 pessoas ou mais? Isso eu não sei te falar, mas tinha muita gente lá. Tinha muita Quantas gente, pessoas né? exatamente eu não sei te falar. E quando começou essa briga, ninguém separou, né? Não, a gente ficou brigando. Só foi separar quando apareceu realmente alguém que falou que havia sangue, né? Sim. Apareceu sangue nas mãos da senhora ou nela. Aí foi então que eles separaram a briga. A senhora foi levada presa e, pelo que aconteceu, ela foi levada para o Hospital João 23. A senhora esteve lá no Hospital João 23 também para fazer exame de corpo de delito? Não. Ou só foi levada direto para a delegacia? Não, eu passei pelo Corpo ML. A senhora passou pelo ML? Sim. Depois foi para a delegacia? Sim. E lá no hospital, a senhora não encontrou com a Nina, não, né? Não. Muito bem. O que eu queria informar, pedir para a senhora esclarecer aqui os fatos, era, pelo que eu li e pelo que minha colega leu também, que esse entreviro todo começou por causa de ciúmes. Eu vou passar para a minha colega aqui para ela fazer umas perguntas para a senhora, porque ela vai poder esclarecer melhor os fatos. Mas antes eu queria perguntar uma coisa para a senhora aqui. A senhora, por acaso, quando pegou esse canivete, foi por impulso ou a senhora tinha intenção de matar realmente a vítima, a Nina? Não tinha intenção nenhuma com ela.
Eu nem lembro, para te falar a verdade, eu nem lembro na onde que eu peguei esse canivete. Eu lembro que a minha mão estava suja de sangue e alguém gritou que estava sangrando. Quando eu olhei, minha mão estava suja. Então, quando a senhora levou o tapa no rosto, o tapa na cara, conforme a senhora disse, a adrenalina entrou no sangue da senhora e a senhora partiu para a agressão. Então, Foi, eu agredi ela também. para se defender, então. Sim. Um momentinho. Vou te fazer umas perguntas para complementar o colega, Gisnara. Você, ao ser dispensada, você teve algum problema com a sua patroa? Vocês chegaram já a discutir referente à questão de ter sido dispensada? E como que foi sua relação com ela durante o período que você trabalhou lá? Como que era a sua relação no bar com Foi sua tranquila. patroa? Foi tranquila, porque eu já queria ser dispensada, porque o Barcana já ia me pagar, o meu mês trabalhado. O Cadê o Dono não estava me pagando. Você tinha um bom convívio com seus patrões? Sim. E o período que você ficou trabalhando lá, você tinha o hábito de frequentar lá nos seus intervalos de trabalho para beber ou algo assim? Sim, frequentava. Então, durante todo o período de trabalho, você não teve nenhum problema com eles, a não ser essa questão pertinente ao dia das agressões? O Não, único problema que você teve foi o da agressão no dia dos fatos? sim. Então, pode-se dizer que você foi surpreendida por essa questão lá, da forma que você foi tratada quando chegou? Sim, porque eu não imaginei que ela não iria atender a nossa mesa. Tanto que todo mundo estava bebendo, na hora que pediu a cerveja, eu não imaginei que ela não ia atender a nossa mesa. E a sua patroa estava lá, presente? Estava. E aí, então, você teve de manhã, foi com ela e com o patrão seu? Foi com o Francisco. Seu Francisco. Isso. E ficou tudo acertado, tudo certinho? Sim. Ele chegou a falar com você que não queria sua presença no bar, algo Não. parecido? Não, ele só pediu para me aguardar, que ele ia me chamar no WhatsApp, para mim poder ir lá receber. Então, não houve nenhuma discussão entre vocês referente ao acerto? Não. E da onde que então, você ouviu da Nina que ela não queria que quem não queria que você estivesse no bar? A Nina justificou. A esposa do Francisco. E ela te pediu para retirar do bar? Ela falou que ela ia me tirar de lá de dentro. Que horas que ela falou isso com você? Na hora que eu estava sentada na mesa. Só que aí eu continuei conversando com a Estela e fingi que não escutei. Ela te falava as coisas e você não retrucava, Fingi que não estava escutando. para evitar problemas. Sim. E o que você, aí, no momento que você levantou para ir ao banheiro, ela estava aonde exatamente? Ela estava saindo de dentro do balcão. Ela estava indo em direção a uma mesa. Estava muito cheio, ela pode ter esbarrado você sem querer, ou ela veio até você no intuito de agredir. Como é que foi esse momento? Não sei te falar se foi sem querer ou se foi por querer, mas ela veio e eu estava indo no banheiro. Foi na onde a gente se trombou. Aí vocês trombaram, aí ela defere o tapa em você, é isso? Não, primeiro eu perguntei a ela porque ela estava trombando em mim. Aí como que ela te responde? Aí ela começou a gritar. Eu não entendi muito bem o que ela mencionou e me acertou com um tapa na cara. Eu peguei e falei, você vai ter que me pedir desculpa pelo tapa na cara que você me deu. Aí na hora que ela me deu o outro, eu já voei nela também. E aí ela te agredia, você agredia ela. Sim. Desse momento em diante, você não se recorda mais como que as coisas, como que esse canivete chegou até você? Não me lembro muito bem. Gisnara, posterior a esse fato, você foi detida em flagrante delito? Sim, porque na hora que eu vi que a minha mão estava suja de sangue, eu saí. Quando eu saí, aí a polícia me pegou. Aí eu não tinha visto que a minha roupa estava suja de sangue, o policial que falou comigo. Aí eu estava brigando, quando ele falou comigo que minha roupa estava suja de sangue. Aí eu falei que eu tinha me envolvido numa briga no Bacadeu Dono. E você... tinha outros funcionários no bar, não tinha? Tinha. Você teve problema com algum desses outros funcionários? Já discutiu algo assim nesse Não, nível? nunca tive problema com os funcionários de lá. Você se recorda quanto tempo você ficou presa? 6 meses. Ia fazer 6 meses. E quando você saiu de lá, você tinha emprego? Você conseguiu trabalhar? Como que ficou a sua Foi vida? difícil arrumar emprego. E sobre os seus filhos? Meus filhos, 3 ficou com o pai.
Você não conseguiu reaver a guarda Não, depois desses fatos? não. Você tem interesse em querer cuidar dos seus filhos novamente? Tenho. O pai libera de 15 em 15 dias. E tem vezes que ele não deixa eu ver as meninas. Não é sempre que ele deixa eu ter contato com as meninas. Gisnara, se voltássemos ao tempo, você evitaria o que aconteceu com você naquele dia ou você faria novamente as agressões? Evitaria que eu estaria com as minhas filhas até hoje. Agradeço. Sem mais perguntas. Pelas senhoras e senhores jurados. A senhora chegou lá no bar com o Jonas, né? Sim. Que era uma pessoa com quem a vítima já tinha se relacionado. A senhora chegou lá abraçada com ele, de mão dada, de uma forma assim que dá a entender que estavam juntos, Eu cheguei normal, eu cheguei do lado dele. mas do lado sem estar de mão dada nem abraçado? Sim. Então, sem estar, né? Do momento em que começou mesmo a briga ali, a confusão, quanto tempo tinha passado da hora que a senhora chegou no bar para a hora que começou a confusão lá, desde o momento lá do corredor? Não sei te falar exatamente quanto tempo Mais ou tinha, mas a gente já tinha um tempinho que a gente estava bebendo lá já. E a senhora estava bebendo o quê? Que tipo de bebida? Cerveja. E Cerveja e GT. o que é GT? Uma garrafinha azul. É uma outra bebida alcoólica? É. Mais forte? Eu não sei te falar. Tá. E a senhora considera que a senhora já estava mais alterada, alegrinha, ou estava normal ainda? Bebeu muito, bebeu médio? Eu já tinha bebido bastante. Bastante? E já estava mais alterada, a senhora Tem um considera? tempo já que a gente estava bebendo. Lá nesse estabelecimento é comum ter objeto como o que foi usado pela senhora sobre as mesas? Sobre as mesas, não. Mas lá no bar já tinha. Mas onde, assim? Eles usavam muito no balcão para poder abrir os negócios. E a senhora sabe que objeto especificamente que foi usado? Se é faca, canivete, Eu não sei te facão, falar. faquinha, não sabe. Naquele dia, naquele momento ali, qual que era a relação da senhora com o Jonas? Amigo? Amigo, amizade colorida? Não. Não, Sempre amigo, foi muito amigo amigo. sem envolvimentos Sim. amorosos, assim. A mesa que a Janine, estava atendendo, ela era perto do balcão? Essa mesa que a senhora descreveu, que tem um corredor com duas mesas, isso fica perto do balcão? Fica, o balcão fica aqui e as mesas ficam aqui, ó. Essas mesas estão de frente para uma parte. É balcão em L, assim? Não, é um balcão, é reto. É o balcão aqui, a mesa aqui, a mesa aqui, o corredor aqui no meio. E o banheiro no fundo. Mas o balcão é virado para as mesas do O corredor? balcão é virado para as mesas do corredor. Então é um corredor mais largo. E Se fosse aqui assim, se a gente fosse colocar aqui assim, a senhora está na parede, onde as mesas ficam encostadas na parede? Sim, tem uma mesa que fica encostada na parede, a Isso. outra no meio, o balcão lá no fundo e aquela lateral ali para acesso ao banheiro. Então, se a gente fosse colocar aqui, a senhora está sentada na mesa que fica encostada na parede. Não, eu estava sentada lá fora. Não, eu estou falando assim, aqui só para a gente ter uma ideia de como que é o espaço lá. Sim. Finge que a senhora estava sentada na mesa que é encostada na parede, que a senhora está encostada na parede. O que a Sim. senhora está descrevendo aqui de como é o bar? Aí tem as mesas na frente. Então, aqui assim, mais ou menos? Isso. Aí tem umas mesas aqui do lado. Aí tem aquele espaço. Circulação. Isso. E o balcão lá no fundo. E o balcão Isso. ali no fundo. Entendi.
E a mesa que a Janine estava atendendo era perto do balcão? Tem uma Sim, aqui na parede e depois tem e tem a outra. isso. É perto do Sim. balcão. A senhora já teve algum outro BO? Não, desse não. Não, algum da vida, algum outro BO? Que a pergunta é, Teve já furto. teve algum furto anterior? Sim. Ok. Isso aqui já foi. Quando a senhora estava... A senhora disse que foi para lá depois do seu trabalho na Loura, né? Sim. Então, quando a senhora não estava em casa, quem que ficava com... são todas meninas? São todas Só Quem que meninas. ficava com as suas meninas? As 3 menores estavam com o pai e a nenenzinha eu pagava para olhar, porque a nenenzinha não é do Jarbas. Mas o outro Jarbas, então, relacionamento. sempre que a senhora ia trabalhar, a senhora deixava com o Jarbas? Não, antes das meninas ir morar com ele. Não. É nessa época aqui, quando a senhora precisava sair de casa, Ah, não, eu ou pagava fosse para para o olhar. trabalho, ou fosse para o lazer, alguma coisa da senhora, a senhora deixava com uma pessoa olhando. Sim, eu Pagava a pagava pessoa para olhar. Certo, então tinha uma cuidadora. A senhora disse que não sabe como que esse canivete, essa faca, esse instrumento surgiu lá na hora, né? E que demorou gente para separar, o povo ficou deixando a briga acontecer. Sim. A senhora sabe se a Janine tinha mais pessoas inimigas lá no bar, mais desavenças lá no bar? Não sei. Não sabe? Ok, eu acho que aqui estão... Ok. Mais perguntas? A partir dessa surgiu alguma outra? Não. Tudo ok? Tá certo. Eu devolvo apenas a palavra à defesa, porque para ser garantida a mais ampla defesa, se com base nessas respostas os doutores desejam fazer mais alguma pergunta a ela? Sim, meritíssimo, por favor. É porque verificamos aqui o atestado dela, né? Passagem. Ela disse que teve a passagem por furto, mas não consta aqui. Não houve condenação. Mas foi a pergunta, doutora. Você respondeu você foi condenado ao artigo Não. 55, já foi presa? Não, nunca. Para esclarecer, doutora, porque o atestado não consta nada. Sem mais. Ok, então está encerrado aqui. Muito obrigada, Ana Gisnara. A senhora pode voltar ao seu lugar, que nós vamos dar início, então, aqui aos debates.